Áudio 32 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 23. Sendo eu agora uma viúva. Oh, quão excelentes são as tribulações da providência! Todas as demais tribulações não têm nenhum valor. Sendo eu agora uma viúva, minhas tribulações, que se poderia pensar que haviam diminuído, só aumentaram. Aquela turbulenta doméstica que muitas vezes mencionei, em vez de ficar mais mansa, agora que dependia de mim, ficou mais furiosa do que nunca. Havia acumulado uma boa fortuna em nossa casa e, além disso, eu lhe pagava uma renda anual vitalícia pelos serviços que ela havia prestado a meu marido. Ela se enchia de vaidade e altivez. Como havia se acostumado a velar tanto por um inválido, ela começou a beber vinho para animar-se. Isso agora havia passado a ser um hábito. À medida que ela envelhecia e ficava cada vez mais fraca, uma pequena quantidade a afetava. Tentei ocultar o fato, mas o defeito ficou tão grande que não pôde ser escondido. Eu falei com o seu confessor sobre o assunto para que ele pudesse tentar, com delicadeza e tato, resgatá-la do vício. Mas em vez de aproveitar-se do conselho de seu guia espiritual, ela ficou indignada comigo. Minha sogra, que dificilmente suportava o vício da intemperança e muitas vezes falara comigo sobre isso, agora se colocava do seu lado para reprovar-me e inocentá-la. Quando chegava qualquer visita, esta estranha criatura gritava com todas as suas forças, dizendo que eu a havia envergonhado, que a havia deixado em desespero e que seria a causa de sua condenação, uma vez que eu mesma estava tomando o mesmo caminho. Porém, Deus deu-me uma paciência sem limites. Eu só respondi a todas as suas exaltadas invectivas com mansidão e ternura, oferecendo-lhe, além disso, toda a prova possível de meu afeto. Se qualquer outra empregada vinha atender-me, ela a expulsava com raiva, gritando que eu a odiava por conta do afeto com que havia servido a meu marido. Quando ela não tinha vontade de vir, eu era obrigada a servir-me. E quando vinha, era para repreender-me e criar confusão. Quando eu me sentia muito mal, como muitas vezes acontecia, esta menina parecia ficar desesperada. Por isso pensei que proviesse de ti, ó Senhor, tudo o que me sobrevinha. Sem tua permissão, ela dificilmente teria sido capaz de manter uma conduta tão incompreensível. Ela não parecia estar ciente de nenhuma falta, mas sempre pensava estar fazendo certo. Todos aqueles que tu havias usado para fazer-me sofrer, pensavam que ao fazê-lo estavam prestando-te um serviço. Antes da morte de meu marido, fui para Paris com o intuito de ver Monseigneur Berthaud, que me havia sido de muito pouca ajuda como guia espiritual. Desconhecendo meu estado e sendo eu incapaz de contar-lhe a respeito, ele se cansou da responsabilidade. Por fim, desistiu e me escreveu para que tomasse outro guia. Eu não tinha dúvida de que Deus lhe havia revelado meu terrível estado, e este abandono para comigo parecia ser uma clara prova de minha reprovação. Isso aconteceu quando meu marido ainda era vivo, mas agora minhas renovadas propostas e sua compaixão por mim, por causa da morte de meu marido, convenceram-no a assumir de novo minha orientação espiritual, que para mim ainda provava ser de muito pouco proveito. Fui novamente para Paris para ver-lhe. Enquanto estava lá, eu o visitei 12 ou 15 vezes, sem ser capaz de dizer-lhe nada acerca de minha condição. O que, na verdade, eu lhe disse era que desejava que algum pároco educasse meu filho para livrar-lhe de seus maus hábitos e da errônea imagem que havia formado em mim. Ele encontrou um padre para mim.
de quem havia ouvido falar muito bem. Fui a um retiro espiritual com Monsenhor Berthaud e Madame C. Durante todo aquele tempo, ele não falou comigo por mais de um quarto de hora. Ao ver que eu não lhe dizia nada, porque na verdade eu não sabia o que dizer, e como eu não havia falado com ele sobre os favores que Deus me havia concedido, não por um desejo de ocultá-los, mas porque o Senhor não me permitia fazê-lo, uma vez que ele me havia colocado somente sob os desígnios da morte. Ele, portanto, só falava com aqueles que ali pareciam, que a ele lhe pareciam mais maduros na graça. Ele me deixava de lado como alguém com quem não se podia fazer nada. Deus ocultou-lhe tão bem a disposição de minha alma para fazer-me sofrer que ele quis enviar-me de volta para casa, pensando que eu não tinha o espírito de oração e que a senhora Granger se havia equivocado quando lhe disse que eu o tinha. Eu fazia o que podia para obedecer-lhe, mas era totalmente impossível. Por causa disso, eu estava descontente comigo mesma, porque acreditava em Monsenhor Berthaud e não em minha experiência. Ao longo de todo este retiro, meu instinto, que eu só podia perceber graças à própria resistência que lhe prestava, permaneceu em silêncio e em nudez racional. Tendo minha mente nesse estado, eu temia estar desobedecendo às ordens de meu guia espiritual. Isso fez-me pensar que havia caído na graça. Mantive-me em um estado de vazio total, contente com meu pobre e baixo nível de oração, sem invejar o alto nível dos outros, do qual eu mesma me considerava indigna. No entanto, desejava muito cumprir a vontade de Deus e agradar-lhe, mas perdi toda a esperança de alcançar aquela desejável meta. Ali onde eu morava e tinha vivido alguns anos, havia um homem cuja doutrina era questionável. Ele ostentava uma posição respeitável na igreja, o que me exigia ter sempre uma deferência para com ele. Entendendo até que ponto eu era contrária a todo aquele que estava sob suspeita de uma fé pouco sã e sabendo que eu gozava de certo crédito no lugar, ele fez seus maiores esforços para convencer-me de seus sentimentos. Eu lhe contestava com tanta clareza e força que não lhe restava palavras. Isso acentuou seu desejo de ganhar-me para ele e fazer amizade comigo. Continuou a importunar-me por 2 anos e meio. Como era muito educado e de um caráter prestativo e era muito versado, não desconfiei dele. Até cheguei a ter esperanças quanto à sua conversão, no que me equivoquei. Então deixei de aproximar-me dele. Ele veio perguntar-me por que não podia mais ver-me. Naquela época, ele era tão solícito para com meu marido enfermo, em sua diligência para com ele, que eu não lhe podia evitar, embora pensasse que a melhor forma de fazê-lo seria rompendo toda a relação com ele, o que fiz após a morte de meu marido. Monsenhor Berthaud não me permitiu fazê-lo antes. Ao dar-se conta de que agora não poderia sustentar a relação, ele e seu grupo levantaram terríveis perseguições contra mim. Estes cavalheiros tinham naquela época uma estratégia entre eles pela qual logo descobriam quem pertencia a seu grupo e quem era contrário. Enviavam entre si circulares por meio das quais, em pouco tempo, começaram a desdenhar-me por todas as partes de uma forma muito estranha. Contudo, isso não me causou muitos problemas. Eu estava contente com minha nova liberdade e intentava nunca mais voltar a ter intimidade com alguém que me causasse tanta dificuldade para romper a relação. Esta incapacidade em que eu agora me encontrava
de fazer aquelas obras externas de caridade que havia feito antes, serviu de pretexto a essa pessoa para publicar que foi graças a ele que eu as havia feito antes, desejando atribuir para si mesmo o mérito daquilo que só Deus, por sua graça, permitiu-me fazer. Ele chegou até a pregar publicamente contra mim, como alguém que havia sido um padrão exemplar para a cidade, mas que agora havia passado a ser um escândalo para ela. Por várias vezes ele pregou coisas muito ofensivas. Embora eu estivesse presente nesses sermões e eles fossem suficientes para fazer-me baixar a cabeça por causa da confusão, pois ofendiam a todos aqueles que os ouviam, eu não me deixava abater. Levava em mim mesma minha própria condenação muito além do que as palavras podiam expressar. Pensava que eu merecia coisas muito piores do que as que ele podia dizer a meu respeito e que se todos os homens me conhecessem de verdade, eles me pisoteariam debaixo de seus pés. Portanto, minha reputação foi destruída pelos esforços deste pároco. Ele conseguiu que todos os que passavam por pessoas piedosas se declarassem contra mim. Eu pensava que ele e os demais estavam em seu direito e, portanto, suportei tudo com calma, confundida com uma criminosa que não se atreve a levantar os olhos. Eu considerava a virtude dos outros com respeito. Não via falta alguma nos outros, nem virtude alguma em mim. Quando acontecia de alguém elogiar-me, aquilo era como se me tivessem infligido um duro golpe. E eu dizia para mim mesma: poucos sabem de minhas misérias e do estado em que tenho caído. Quando alguém me culpava, eu concordava com ele como algo correto e justo. Às vezes a natureza queria escapar de uma condição tão abjeta, mas não conseguia encontrar nenhuma saída. Se eu tentava dar uma aparência externa de retidão, praticando alguma coisa boa, meu coração me repreendia em segredo de ser culpada de hipocrisia, querendo aparentar o que não era. E Deus não permitiu que aquilo tivesse êxito. Oh, quão excelentes são as tribulações da providência! Todas as demais tribulações não têm nenhum valor. Eu muitas vezes ficava muito enferma e em perigo de morte, e não sabia como preparar-me para ela. Várias pessoas piedosas que me conheciam escreviam-me relatando as coisas que aqueles cavalheiros espalhavam sobre mim. Não expressei vontade de justificar a mim mesma, embora soubesse que era inocente das coisas que eles me acusavam. Estando um dia na maior angústia e desolação, abri o Novo Testamento nestas palavras: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por algum tempo, isso me deu certo alívio.